No Correio Debate, a gente recebe, a partir de agora, a médica oncologista Dalva Arnaud. Vamos falar sobre as importâncias dos cuidados preventivos de combate ao câncer, os avanços da ciência e também as formas de identificação e tratamento e até cura da doença. Boa tarde, doutora Dalva, seja bem-vinda. Boa tarde, Hermes. É com muito prazer que me encontro aqui, né? Essa oportunidade imensa da gente falar sobre, em pleno, né, Novembro Azul, falar um pouco sobre câncer, né? E principalmente câncer de próstata. O câncer de próstata. Eu posso chamar o arcebispo logo? Pronto. Então, só um minutinho, doutora Dalva, que a gente tem uma informação aqui urgente, ao vivo. Nós estamos acompanhando no Tribunal de Contas a chegada do arcebispo da Paraíba, Dom Delcio, que vai manter uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Nominando Diniz. Ontem pela manhã, aliás, ontem à tarde, o conselheiro Nominando Diniz recebeu o novo gestor do Hospital Padre Zé, que é o padre George Batista. Hoje, o arcebispo também foi conversar. Qual é a iniciativa desses dois religiosos indo aí para esse entendimento? Oscar Xavier está lá ao vivo acompanhando. Pelo jeito, o arcebispo vai estar acompanhado, inclusive, do padre George, né, chegando ao Tribunal de Contas do Estado. Na primeira informação é de que eles vão ter uma reunião para discutir formas de transparência no recebimento e gastos desta entidade filantrópica, que é o Hospital Padre Zé. Nós temos contato com o Oscar? Então vamos chamar o Oscar e a gente volta rapidinho aqui com a doutora Dalva. Oi, Hermes, boa tarde novamente. Nós estamos aqui no Tribunal de Contas do Estado. Acaba de chegar o arcebispo da Paraíba, Dom Delcio. Ele está acompanhado aqui por assessores. Já conversei com ele rapidamente. Ele disse que prefere não conversar com a imprensa nesse momento, mas ele chega ao Tribunal de Contas do Estado para uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Nominando Diniz. Então, neste momento, o arcebispo Dom Delcio chega ao Tribunal de Contas. Nos próximos minutos, ele deve se reunir com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, justamente para falar sobre a questão envolvendo o Hospital Padre Zé. A gente sabe que o ex-diretor-geral do Hospital Padre Zé, o padre Egídio de Carvalho, está preso. Assessoras do padre Egídio também, que trabalhavam na diretoria do hospital, exercendo funções ali dentro do hospital, também foram presas. E isso causou um imbróglio. O hospital tem um novo diretor, que é o padre George. O padre George, inclusive, esteve aqui no Tribunal de Contas do Estado em reunião com o presidente do TCE ontem e hoje, justamente, o arcebispo da Paraíba, Dom Delcio, claro, institucionalmente representando a Arquidiocese da Paraíba, vem ao TCE para justamente apresentar aí as demandas da Arquidiocese e pedir apoio do Tribunal de Contas do Estado no sentido de fiscalizar não só essas questões envolvendo o Hospital Padre Zé, mas outras instituições filantrópicas que atuam com saúde e educação na Paraíba. Hermes. Ok, obrigado, Oscar. Tá aí, em cima do lance, nós interrompemos, inclusive, aqui a entrevista com a doutora Dalva Arnaud, pedimos desculpa à nossa entrevistada, mas ontem o padre George Batista, que é o novo gestor do Hospital Padre Zé, foi recebido pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado e hoje à tarde, nominando, recebe a audiência o arcebispo da Paraíba, Dom Delcio, que você viu, acabou de chegar no Tribunal de Contas e nominando falou da expectativa desse encontro que acontece agora. O padre George me procurou primeiro para pedir apoio do Tribunal de Contas e segundo, que a instituição não fosse penalizada, que se penalizasse quem deu causa. Quem conhece o Hospital Padre Zé sabe que é uma instituição de muitos anos, é uma instituição em que os leitos são ocupados por pacientes que têm longa permanência. Nem todos os hospitais querem manter paciente de longa permanência. Pois bem, antes não tinha recurso. E depois se descobriu que tinha recurso demais. Então, o que é que ele quer? É o apoio do tribunal para ajudá-lo nessa recuperação. Eu disse a ele que na época das organizações sociais, este Tribunal de Contas desenvolveu junto com a Codata
um sistema da qual eu sou o autor, em que nós descobrimos o caminho do dinheiro. E hoje, casualmente, eu me reuni com o secretário da CGE e o secretário da Controladoria de João Pessoa, e nós vamos exigir que todas as entidades que recebem dinheiro público tenham um sistema para a sociedade tomar conhecimento da receita que recebe, da despesa, quem recebeu o dinheiro e o saldo que ficou. Porque se tivéssemos esse tipo de sistema, não chegava ao ponto que chegou. O que eu posso dizer é que é muito dinheiro, oriundos do governo do Estado, Secretaria de Assistência Social, o Fundo de Assistência Social, da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de João Pessoa, da Secretaria de Saúde. Tudo isso o tribunal tem disponibilizado para a população. Mais uma vez o tribunal vai estar de portas abertas para atender tanto o padre George como o arcebispo. A gente vai continuar acompanhando essa movimentação lá no Tribunal de Contas. Hoje à noite, no Jornal da Correio, a gente traz mais informações para você. Vamos voltar aqui nos estúdios com a médica oncologista, a doutora Dalva Arnaud, que como eu ressaltei, nós vamos falar da importância dos cuidados preventivos no combate ao câncer, dos avanços da ciência para identificação, tratamento e até a cura da doença. Doutora Dalva, primeiramente, mil desculpas por essa intervenção ao vivo aqui do nosso repórter, mas é assim mesmo, os fatos, né, acontecem factuais e a gente tem que acompanhar. Com certeza. Como é que está hoje, doutora Dalva? A situação está muito mais avançada do que, por exemplo, há uma década atrás, há um tratamento muito mais ágil, mais específico para diversos tipos de câncer? Sim, graças a Deus a gente está conseguindo vivenciar uma nova realidade nessas últimas décadas, digamos 10 anos para cá. E não só pela tecnologia, inovação na tecnologia, mas inovação também nas terapêuticas. Mas eu sempre digo e reforço, o principal para a gente poder dizer e falar sobre cura em câncer é o diagnóstico precoce. Não há melhor palavra para a gente poder determinar, né, um link rápido, seguro, é o diagnóstico precoce. Apesar de todas essas novas tecnologias, apesar de todas as novas terapêuticas, né, seja medicamentos novos, imunoterapia, né, o carticel, mas precisa que a gente tenha, sem dúvida, se a gente falar 90% ou 95% de cura dos pacientes, é o diagnóstico precoce. Nós estamos em 2 períodos bem específicos de campanhas, né, bem assertivas, no Outubro Rosa, Novembro Azul. Outubro Rosa, no caso do câncer de mama, o Novembro Azul, no caso dos homens, né, o câncer da próstata, né? Sim. E são períodos em que há um aumento, a procura por tratamentos específicos para diagnóstico? Eu acredito, eu sempre digo, né, que o Outubro Rosa, apesar de ser o outubro, mas deveria ser todos os meses do ano, né? Mas isso, queira ou não, a gente consegue trazer mais informações, mais alertas, né? Se divulga mais mamografias, ultrassom, o acesso talvez seja mais fácil, né, e para as mulheres, mas no Novembro Azul os homens têm uma certa dificuldade, né, porque eles são, na grande maioria, levados para a nossa avaliação pelas mulheres, né? Então já existe uma certa dificuldade nisso, mas o Novembro Azul vem de novo, né, nessa história da gente poder trazer novas informações, né, sobre a saúde dos homens, alertar que ele se conheça para descobrir qualquer anormalidade e, ao mesmo tempo, né, trazer as diretrizes do Ministério da Saúde, que é bem clara, em trazer informações de prevenção, no diagnóstico precoce, principalmente, porque o câncer de próstata, infelizmente, na doença inicial, ele é assintomático. Então é preciso que você a pessoa não tem sintoma nenhum, né? E a pessoa não tem sintoma nenhum. Então a gente tem que ter um período de corte importante, que seria, por exemplo, quando é que eu vou começar a buscar um profissional de saúde, que no câncer de próstata a gente diz 60 anos, é a 6ª década, mas hoje valorizada a história familiar,
né? E a gente valoriza também no câncer de mama, apesar de ser só 10% dos casos, mas no câncer de próstata, idem, quer dizer, se eu tenho uma história familiar de um câncer de próstata em família menos de 60 anos, eu já vou dizer que esse paciente deve não começar com 60 e sim com 50 ou com 45 anos. Mesmo que não tenha, tem que começar, né? Com Mesmo, 60. e sem dúvida. Para fazer a prevenção, né? Para fazer... E no caso do câncer de próstata, quais os primeiros sintomas, assim, que seriam mais, vamos dizer assim, de uma certa coincidência que a pessoa pode identificar alguma coisa, alguma alteração? Dizer, opa, tenho que fazer um exame. Pois é. Como a gente diz, né? Há 60 anos, eu mesmo não tendo nada, eu tenho que ir. Tem que ir. Mas, na grande maioria... Alguns sinais, né? Então, em alguns sinais, isso é muito fácil pela anatomia do órgão, né? Quer dizer, a próstata está ali perto da bexiga, então os sintomas são mais urinários. Então, é ter dificuldade para urinar, né? O jato não é o mesmo, né? Não tem um fluxo contínuo que existia. Desconforto pélvico, mas infelizmente esses são dados que às vezes a gente já tem o diagnóstico, né? Na minha mente já vem o diagnóstico e aí eu passo para rastrear, passo para indicar o que é o próximo passo, que seria a biópsia de próstata, né? E para eu poder confirmar através da patologia. E aí começar a terapêutica, que hoje diversifica, né? Depende do estadiamento, então vai de cirurgias, e as cirurgias hoje são mais revolucionárias, não tem só a céu aberto da história, mas entra a laparoscópica, entra a robótica também, né? E as terapêuticas sistêmicas de radioterapia. Estão menos invasivas? Estão menos invasivas. Menos invasivas. Na realidade, por trás tem um cirurgião, né? Especialista. Apenas existem menos danos, digamos assim, na parte vascular, na parte neural, deixando o paciente, digamos assim, que isso é uma coisa muito forte em relação à saúde do homem, na sexualidade. Então, é uma inovação, e uma inovação assim, muito importante e muito significativa nessa evolução oncológica. E com essas novas técnicas, aumentou o percentual, a possibilidade de cura? Sim, mas a partir do momento que a gente trouxer os homens, né, e a gente, digamos assim, divulgar isso para poder eles procurarem o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. E mais a gente pode dizer que nesse cenário de diagnóstico inicial, temos aí na estatística, na literatura, mais de 90% de chance de cura. Que é um bom percentual. Que é um bom percentual. 90% de chance de cura. No caso das mulheres também é mais fácil, né? A cura, me parece que o percentual é até maior, né? Até maior. A gente chega até 95%. Precoce, também diagnóstico precoce. 95%. 95%. E nesses dois casos, tanto de mama como de próstata, o perigo da metástase é proporcional ao tempo de espera do paciente, dele não ir procurar o médico? Sim, sem dúvida. Quanto mais a gente diz que há uma precocidade no diagnóstico e em buscar, né, os profissionais adequados, essa é a grande cartada da gente dizer que existe as chances, apesar de cura, que tem muita ainda relação de, né, câncer-morte, mas hoje a gente tem muita coisa a oferecer e de dizer que a cura existe.